Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o resumo da terceira temporada de For All Mankind. For All Mankind é uma série do stream Apple TV Plus que já está aí indo para sua quarta temporada nesse mês de novembro. Eu passei os últimos 2 vídeos dizendo que ia começar no dia 8 de novembro, mas na verdade aqui no Brasil vai começar no dia 10 de novembro, tá, gente? Mas, de qualquer forma, se você está acompanhando aí o lançamento de séries, você sabe que ela vai estar sendo lançada, então, o primeiro episódio da próxima temporada, agora na sexta-feira, no dia 10 de novembro. Mas nós estamos antecipando aqui no canal Mais Que Raios, primeira, segunda e terceira temporada como forma de resumo para que você possa acompanhar com a gente os próximos episódios. E por que eu escolhi essa série? Essa série é uma série de ficção científica que fala sobre uma visão futurística do espaço, apesar dela passar em um tempo um pouco até anterior à época atual, mas e com essa visão vai dando uma pincelada do que poderia ser a exploração espacial se ela tivesse continuado desde a década de 70, não tivesse nunca parado e os países continuassem nessa disputa, com uma alfinetada na realidade, mas óbvio, é uma ficção científica, mas muitos detalhes fazem a gente pensar no que será a próxima parte da nossa exploração espacial aqui na vida real. Se você não assistiu ainda os vídeos da primeira e da segunda temporada, eu sugiro que você pare esse vídeo agora, vá lá, assista o resumo da primeira e da segunda temporada e depois volte aqui para assistir o resumo da terceira temporada. A terceira temporada vai explodir o seu cérebro. É um monte de coisa diferente acontecendo. E um toquezinho de realidade, que vocês vão entender. Por isso, eu deixo um alerta aqui. Qualquer coincidência com a realidade é mera sugestão. E antes de começar, eu já queria pedir para você deixar o seu like, para você não esquecer. Depois, se você não gostar, você tira o like de novo, mas eu duvido que você não vai gostar. E lembrando também que se você tiver a oportunidade de assistir a série inteira, não só os resumos, vale a pena, porque ela tem muitas cenas legais, ela tem muitas sacadas que você só pega assistindo mesmo a série. Alerta de spoiler, não se esqueça, a partir de agora, spoiler da terceira temporada. Bora lá? E a terceira temporada começa no ano de 1992, então tivemos aí um salto temporal. Ela faz um reviewzinho mostrando mais ou menos como que tá a situação mundial desde os últimos eventos da última série. Então, como para quem não lembra, na última série, a União Soviética e os Estados Unidos realizaram uma missão juntos, né, de acoplamento lá no espaço da Soyuz, e a Dani com o cosmonauta, celebraram a paz no espaço e, com isso, a paz na Terra entre os dois países. Então, a série terminou assim lá no passado e agora os Estados Unidos e a Rússia assinaram um acordo dividindo a Lua em dois. Metade da Rússia e metade dos Estados Unidos. Tomando posse, então, da Lua, tá? Os dois países tomaram posse. E eles também passam a anunciar que eles vão para Marte, não necessariamente juntos. E que eles devem atingir Marte até 1996. Lembrando que a série está em 1992, então eles teriam 4 anos aí para chegar na tecnologia necessária para chegar até Marte. E na série, como é diferente da vida real, né, a União Soviética, ela se expandiu por conta dela ter tido esse sucesso na exploração espacial, ela acabou se expandindo e na série mostra como se ela tivesse um poder maior sobre outros países do que acontece na vida real. Uma cena pós-crédito que apareceu na segunda temporada mostrava um par de botas pisando em Marte. Quem será que conseguiu isso? Mas tem um detalhe. Se os dois países disseram que vão chegar em 1996, a última imagem é o ser humano pisando em Marte em 1995. Quem será essa pessoa? Mas não só eles querem explorar o espaço, a série também sugere que a China começou a realizar seus projetos de exploração espacial e que tem a intenção de chegar na Lua também, assim como na série mostra que a Coreia do Norte parou de investir em políticas militares e também começa a investir na exploração espacial. E uma coisa muito interessante, vocês vão ter que concordar comigo, é que a série começa a nos apresentar que empresas privadas começam a desejar ir para o espaço. E na série, por conta dessa evolução, de energia nuclear limpa já está acontecendo. E tudo isso é apresentado na figura de personagem que vai dar o que falar. Esse personagem é o Deva Ayesa e ele é dono da empresa Helios, que é uma empresa que investe em ciência e tecnologia de ponta com o seu riquinho dinheiro milionário. Ele é um herdeiro de um imigrante que veio lá da África para os Estados Unidos e que fez negócio aqui. E agora ele é um rico herdeiro que resolve usar o seu dinheiro para fazer ciência e tecnologia. Parece um pouquinho com o nosso Elon Musk da vida real. Aliás,
durante todos esses episódios que apresenta o Dev, é bem parecido com o Elon Musk, os pequenos detalhes que são pincelados a respeito da história do Dev aí essa. E a empresa Helios que ele gerencia é parecida com uma startup unicórnio, né? Que se assemelha com o que a gente conhece hoje nos modelos de startup, né? É uma empresa com capital aberto, é uma empresa que está lá com os seus funcionários, trabalhando sem portas, com um ambiente descontraído, com cara de modernidade, com comunicação aparentemente livre, decisões todas democráticas, tomadas por todos os funcionários juntos. E toda essa carinha que a gente tem visto de empresas no modelo de startup aqui no Brasil. E se não bastasse isso, ele está assinando um contrato para fazer a exploração de Hélio 3. Lá na Lua. E se não bastasse parecer um pouquinho com a realidade, existe então na sociedade uma revolta enorme pela substituição da matriz energética de petróleo para hélio 3, porque aumenta o nível de desemprego das pessoas que estavam inseridas no mercado de petróleo. Então, existem manifestos por todos os países, principalmente nos Estados Unidos, por estar substituindo a matriz energética do petróleo para o hélio, mesmo sabendo que ela pode ser até mais saudável, mas por conta da economia e do nível de desemprego que aumenta nos Estados Unidos. Começa a aparecer essas revoltas que vão ser significativas no decorrer da série. Principalmente porque uma das coisas que as pessoas começam a questionar são as missões espaciais e o quanto ela está sendo importante para a exploração espacial, mas como está sendo prejudicial para os empregos aqui na Terra. E por falar em política, a Ellen, a nossa astronauta, que lá na primeira temporada tinha ficado na Lua e etc, etc., agora ela é senadora, pois passa a ser presidente dos Estados Unidos. Olha que legal. Ela é responsável por continuar conduzindo a missão espacial e ela faz isso, assim, com categoria, né? E vocês lembram da Karen, que era a esposa do Ed? Pois é, a Karen se separou do Ed, casou com o Sam, que era o marido da Tracy. A Tracy é a nossa astronauta que morreu lá na Lua. Mas o Sam e ela criaram, gente, uma coisa dos sonhos, que é o turismo espacial. E eles construíram um hotel que fica em torno da Terra, como se fosse a estação espacial, mas é um hotel. E esse hotel recebe turistas, então. E o hotel é muito interessante porque ele é nos moldes do 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? Então é aquele círculo gigante, tipo um anel, que fica girando, simulando a gravidade. E esse hotel é cheio de requinte, cheio de glamour, e as pessoas podem ir lá, então, passar uma temporada lá na Estação Espacial Hotel. Essa Estação Espacial Hotel se chama Polaris. E a Kelly, filha da Karen e do Ed, já tá uma mulher adulta que se tornou bióloga e que vai, então, agora se tornar uma astronauta também. Então, temos aí mais um descendente de astronauta se tornando astronauta. E por falar em descendente de astronauta se tornando astronauta, vocês lembram do Danny, que é o filho do Gordo e da Tracy. O Gordo da Tracy, pra quem não lembra, é aquele casal de astronautas que acabou morrendo lá na Lua, na última temporada, que recebeu até uma estátua de homenagem na frente do Johnsons lá na NASA, lá nos Estados Unidos, e que o seu filho queria ser astronauta, então o Danny se tornou um astronauta. Lembrando que ele também tem um irmão mais novo, que é o Jimmy, que vai ter um papel muito significante nessa temporada. O Jimmy que, ao contrário do seu irmão, odeia o espaço. E a nossa queridinha Margot, que começou a primeira temporada sendo controladora de missão, se tornou diretora da NASA, continua sendo diretora da NASA nessa temporada. Mas, dessa vez, ela está muito próxima da Leida, participando efetivamente da vida social da Leida, praticamente vivendo como se fosse parte da família. Lembra que ela tinha desenvolvido um affair com o Sergei, que é um polonês funcionário soviético, que trabalha também nas missões espaciais soviéticas, e que os dois tinham um affair. Na série mostra bastante esses reencontros que eles fazem ao longo dos tempos, normalmente em congressos, e essa troca de figurinha entre eles que permanece ao longo do tempo. O que ela não sabe e acaba descobrindo ao longo dessa temporada é que o Sergei, na verdade, ele foi captado pelo governo para se tornar um espião e tentar extrair informações dela. Ao longo da série, isso vai acontecer. Ela vai passar a atuar como espiã dentro da NASA para os soviéticos. Já a Molly, que perdeu a visão depois de uma tempestade solar lá na Lua, ela volta nessa temporada já bem adaptada à sua condição. E, além disso, ela é funcionária da NASA e trabalha selecionando e sendo ali a chefe dos astronautas. E continua sendo a mesma Molly, sarcástica e dando um toque aí, de toque apimentado, de sarcasmo para nossa série. Logo no início da temporada já mostra então essa estação hotel Polaris da Karen e do Sam, recebendo então um grupo de pessoas para o casamento do Danny. O Danny vai casar com a Amber lá na estação espacial. Olha que chique, gente, que legal. Da Karen e do Sam.
E dentre os convidados nós temos o Ed, a Dani, a gente pode rever todos esses personagens lá nessa estação, que é bem bonita e bem interessante. Eu gostaria de visitar essa estação hotel se ela fosse nesses moldes. Porém, acontece uma coisa muito interessante, né, durante esse evento do casamento deles, que é um acidente. E adivinha quem é responsável por causar esse acidente nessa estação? É isso mesmo, debris ou lixo espacial, que vocês já ouviram falar aqui no canal algumas vezes, que é o nosso maior problema no espaço próximo hoje, que são os lixos, resíduos espaciais, e uma estação espacial, hotel enorme, corre bastante risco de colisão. E lá no espaço, nessa série, eles simulam isso, uma colisão que gera um acidente. E aí o nosso Danny, que já é astronauta formado, apesar de ser o casamento dele, ele toma posse de tudo ali e vai tentar salvar essa estação espacial. Revelando, principalmente, que apesar dele estar ali casando, ele ainda nutre sentimentos pela Carrie. E isso daí é um problema sério para a série. E durante esse acidente que aconteceu nessa estação hotel, o Sam acaba morrendo, então a Karen volta para a Terra, desolada, tendo que lidar com todas as situações financeiras prejudiciais que aconteceram por conta desse acidente na estação hotel. E a Karen então volta, e quando ela volta na Terra, ela recebe uma proposta do Dev. O Dev quer comprar essa estação hotel da Karen, e os planos do Dev, adivinha, é chegar em Marte. Ia chegar em Marte e primeiro do que os Estados Unidos e a União Soviética. Qual é o argumento dele? Ele quer chegar em Marte primeiro porque ele não acha que seja certo que um país tome posse de um planeta, nos moldes do que aconteceu na Lua, né? Chegou lá a Rússia e os Estados Unidos, dividiu a Lua em dois e ficou sendo dono de tudo. Então, ele fala, não, eu quero chegar em Marte porque eu não quero, porque ele é contra os moldes políticos que foram desenvolvidos nesse caso, e ele quer chegar em Marte primeiro. Qualquer mera semelhança com a realidade é só sugestão da sua cabeça, gente. O que será que aconteceu na realidade que é praticamente semelhante ao que está acontecendo lá? Te disse que esse Dev parece com o nosso Elon Musk aqui da vida real. Pois é, mais um sinalzinho aí. Ele quer, então, chegar em Marte primeiro que os Estados Unidos e a Rússia. Para isso, ele quer comprar, então, a estação hotel, porque ele sabe que ela tem as condições apropriadas para uma viagem de longo prazo. E ele quer adaptar o motor que ele está desenvolvendo para poder usar essa estação espacial, então, como um suporte para os astronautas poderem sobreviver, mas usando o motor que ele está desenvolvendo. Karen acha bem interessante a ideia dele também, por todo o prejuízo que ela já tomou, e ela acaba vendendo, então, a empresa para o Dev. E aí, então, a estação Polaris passa a se chamar Fênix e vai fazer parte agora da Helios, da empresa Helios do Dev. E na tentativa de escolher quem vai ser o astronauta que vai ser enviado para a missão de Marte, a NASA acaba por decidir que a Dani, a astronauta Dani, vai ser a primeira astronauta a levar a missão da NASA para Marte. Por conta disso, o Ed fica extremamente frustrado e chateado por ter sido preterido nessa missão, mas quem está indo para Marte? A empresa Helios, e agora tem a Karen como uma conselheira dentro da empresa. E a Karen, apesar de estar separada do Ed, eles mantêm uma relação muito amigável, então ela sugere que o Ed seja o piloto da missão que vai levar a Fênix para Marte. Então nós temos aí uma disputa entre astronautas. Agora a gente tem a Dani indo pela NASA e o Ed indo pela Helios. Mas não para por aí, porque a Helios, como é uma empresa privada, ela tem bastante recursos, ela começa a rondar os funcionários da NASA para poder tentar pegá-los para trabalhar para a empresa Helios, oferecendo condições de trabalho e um salário muito melhor do que é oferecido, né, na NASA. Ela consegue, por exemplo, captar o Danny, porque ele começa a dar problema lá na NASA, e a Dani acaba tirando ele do programa espacial, mas o Ed vai lá e acolhe o Danny, e por incrível que pareça, acontece a seguinte situação. A NASA, então, dentro da tripulação dela, com a Dani como comandante, vai levar, adivinha quem? A Kelly, filha do Ed. E pela empresa Helios, o Ed vai levar quem? O Danny, filho do Gordo e da Tracy. Para nossa surpresa, o que acontece uma coisa muito interessante é que a gente acredita, os veículos espaciais eles não estão sendo desenvolvidos aqui na Terra. Então, a Sojourner, que é o nome da espaçonave que vai levar a primeira missão da NASA para Marte, ela é desenvolvida e testada totalmente lá na Lua. Enquanto que a Fênix, que já está em órbita, né, só foi receber a adaptação do novo motor da empresa Helios, também é desenvolvida lá no espaço. E a Mars 94, que é o nome da sonda desenvolvida pelos soviéticos, que também vai para a Lua, está todo mundo ali trabalhando com os seus projetos para essa corrida espacial. A Helios, ela antecipa avisando que a Fênix vai para Marte em 1994. E a NASA e os soviéticos não aceitam muito essa brincadeira e começam a correr com o projeto espacial deles.
avisando que eles também vão em 94. E na série, então, a gente tem então um salto temporal de mais 2 anos, mostrando que eles chegaram em 1994. E quando chega em 1994, então, os 3 veículos espaciais estão prontos para ir para Marte. Mars 94 da Rússia, a Sojourner da NASA e a Fênix da Helios. Os 3 saem, então, nessa disputa, nessa corrida espacial, e é muito interessante tudo o que acontece. Inclusive, nós vemos até o uso de uma vela solar para poder impulsionar que um dos veículos chegue mais rápido. Bom, durante essa temporada, vários conflitos internos começam a aparecer, porque é uma viagem de longo prazo, muito tempo, então conflitos internos e pessoas que estão com algum tipo de problema começam a transparecer isso daí dentro dessa jornada espacial e começam a aparecer comprometimentos da missão. Uma das coisas que acontece é lá na Mars 94 dos soviéticos, e um dos cosmonautas entra em contato com a Sojourner e a Fênix para contar que eles estão praticamente impossibilitados de seguir viagem por problemas internos e solicitando então que alguém os resgate. Essa mensagem chega aqui na Terra da solicitação dos soviéticos de um resgate durante essa caminhada espacial para Marte, se a NASA e se a Helios vai socorrer os astronautas. Dentro de uma votação nada justa, lá dentro da empresa Helios, o Dev meio que ajuda, manipula para que os funcionários votem para que a Fênix não faça esse resgate. Enquanto que a NASA, por princípio, decide ir lá resgatar então a missão dos soviéticos. Nessa briga, a Karen fica extremamente revoltada com o Dev pela postura que ele teve antiética, antiprofissional e anti-humana de não querer ir lá resgatar, porque ele simplesmente quer chegar primeiro em Marte. E ela conversa com o Ed, e o Ed fica extremamente preocupado. Além do mais, a filha do Ed está na missão da NASA. E ele sabe que a partir do momento que a NASA desviar a rota para poder ir lá salvar a missão Mars 94, ela não vai ter combustível suficiente para chegar em Marte e ela vai ter que retornar. Então ele decide tentar pegar o controle da Fênix para poder ir lá também ajudar nesse resgate. Só que a Fênix, ela é totalmente controlada da Terra. O comandante está lá, mas ele não tem poder de fazer muita coisa no comando da Fênix. E o Ed, então, passa a conversar com a tripulação deles e eles arranjam um jeito de mexer com os processos que acontecem dentro da Fênix para que a Fênix passe a não ser mais controlada da Terra e que ele possa realmente assumir o controle da Fênix durante o resto da sua jornada. E apesar da NASA ter conseguido resgatar os soviéticos, nós temos a perda de 3 cosmonautas no espaço e o acolhimento dos outros tripulantes da missão dos soviéticos, e dentre eles tem um em especial que acaba se aproximando bastante da Kelly e eles acabam desenvolvendo um relacionamento. Essa caminhada para Marte não é nada fácil, porque você imagina um grupo de americanos e soviéticos dentro do mesmo veículo espacial o tempo inteiro, de uma certa forma, brigando pelo controle da missão. Apesar de a nave ser totalmente dos Estados Unidos, é muito difícil para os soviéticos aceitarem estar subjugados dentro dessa missão por uma comandante americana. E nessa corrida parece que temos um vencedor. Então a Helios, ela simplesmente chega primeiro lá na órbita de Marte. A NASA chega com a Sojourner lá na órbita de Marte, e os dois então passam a orbitar Marte, procurando o melhor momento para fazer a reentrada. O Ed calcula que tem um certo momento em que ele consegue fazer a reentrada, mas ao tentar fazer essa reentrada ele não consegue, ele precisa abortar, porque ele corre o risco de um impacto fulminante com o planeta Marte. E ao mesmo tempo, a Dani tá lá tentando verificar o melhor momento, e a hora que ela vê que tem condições apropriadas, ou pelo menos o risco é menor, ela vai em direção a Marte e consegue pousar a Sojourner primeiro. Então a Sojourner chega primeiro em Marte, primeiro do que a Helios. Mas na hora de quem vai colocar o pé primeiro em Marte, temos aí uma tentativa de boicote do soviético, tentando chegar então pisar primeiramente em Marte. E aí, assistindo a cena aqui da Terra, a gente tem a impressão de que os dois estão chegando juntos para pisar primeiro em Marte. Mas o que está acontecendo a bordo é que a Dani e o comandante soviético estão numa briga tremenda e os dois saem correndo em direção à ponte para poder pisar primeiro em Marte e acabam se empurrando e chegando em Marte juntos. Mas não porque eles são amiguinhos amorosos, mas porque eles estão competindo quem vai pôr primeiro pé em Marte. Mas os problemas continuam, porque chegando em Marte, o tempo que eles vão ter para ficar lá, a tripulação para a qual foi previsto o uso de suprimentos da NASA, ela é comprometida pela quantidade de soviéticos que passam a frequentar a missão da NASA também. Então, os suprimentos precisam ser racionados e eles começam a ter que ter um controle muito grande para uso desse espaço e para a construção dessa primeira base em Marte. A Fênix permanece em órbita em Marte, mas o módulo
vai com o Ed e com parte dessa equipe pousar em um local em Marte que já está com suprimentos que já foram enviados previamente para poder construir, então, o habitat Marte da Fênix. Lembrando que os recursos da Fênix são maiores, ela tem muito mais conforto do que o habitat Marte da NASA. Então, nessa discussão sobre sacrifícios dessa viagem, a NASA está no prejuízo. E sabendo disso, os soviéticos entram em contato com a empresa Helios e convencem, então, para que o Dev aceite abrigar os soviéticos no habitat Marte da Helios, com mais conforto, com mais alimento. Então, aparece também essa situação, né? E as brigas políticas continuam, e acontece, então, que um dos astronautas da missão da NASA, simplesmente, numa transmissão ao vivo, anuncia sua homossexualidade. Isso gera um conflito enorme na base política aqui nos Estados Unidos, lembrando que, de uma certa forma, isso afeta também a própria Ellen, presidente, que ainda não se assumiu homossexual e que teme que a qualquer momento isso possa vir à tona. Ela não se sente confortável de condenar esse astronauta com relação à sua própria por ter assumido a sua homossexualidade, porque ela se sente, de uma certa forma, empática com a causa desse astronauta. Mas, politicamente, ela está sendo extremamente pressionada, tanto pelo Congresso, quanto também pela comunidade por conta da exploração espacial. Enfim, esses problemas continuam aqui na Terra. E nem tudo são flores em Marte. O Danny, filho do Gordy e da Tracy, começa a ter o seu surto, né? Porque ele já foi daqui meio surtado lá para essa missão. O Ed não sabia que ele tinha esses problemas, mas ele começa a piorar ao longo do tempo. E ele é uma pessoa que tem problema com o consumo de drogas e também ele tem problemas psiquiátricos e ele começa a fazer o consumo de drogas e ter um comportamento errático lá. E aos poucos ele vai deixando também aflorar o que ele tem, esse sentimento que ele tem pela Karen. E ele passa a desenvolver uma raiva muito grande do personagem do Ed, que ele percebe que, apesar dele e da Karen ter se separado, os dois nutrem ainda um carinho muito grande um pelo outro, e ele passa a interceptar as conversas do Ed com a Karen, tenta o tempo inteiro, de alguma forma, boicotar as ações do Ed, mas com o uso desses remédios que ele está fazendo, ele começa a ter alucinações e ele, inclusive, é protagonista e ele causa um acidente durante uma perfuração que vai acontecer lá em Marte, causando mortes. E isso daí é extremamente danoso para o habitat Marte, e por conta disso, eles acabam perdendo, então, a instalação do habitat Marte da Helios e passa todo mundo, então, a ter que viver no habitat Marte da NASA, que eles dão o nome de Happy Valley, que é a região onde eles pretendem, então, construir a primeira base de Marte. Bom, e aqui na Terra, todo mundo decide que vai precisar trabalhar junto, então, os soviéticos, os americanos e a própria Helios, o Dev da própria Helios, passam a trabalhar juntos para poder garantir a sobrevivência das pessoas que estão em Marte. Então, no final das contas, não adianta. Todo mundo foi separado, cada um brigando com o outro, mas chegaram lá na base. Para sobreviver, eles precisam estar trabalhando todos juntos. Enquanto eles estão lá em Marte, eles saem em missões exploratórias por Marte, até que, de repente, eles encontram uma pisada de bota que não é de nenhum deles. Quem será que está em Marte? E ao circular essa região, eles descobrem que tem um astronauta que já estava em Marte antes deles chegarem. E adivinha de que país é esse astronauta? Sim, é um astronauta da Coreia do Norte. Quem chegou primeiro em Marte foi a Coreia do Norte. E é esse astronauta que acaba estando solitário lá, porque o outro tripulante que foi com ele para Marte, ele acabou morrendo e ele ficou sozinho lá em Marte tentando sobreviver durante todo esse tempo e, felizmente, ele acaba sendo encontrado pelos americanos e soviéticos e ele é levado, então, também para viver nesse Happy Valley. Nós temos uma base em Marte colaborativa entre todos esses países. E na tentativa de fazer todo mundo sobreviver, aqui na Terra a gente tem soviéticos, americanos e coreanos trabalhando junto pela sobrevivência dos nossos tripulantes em Marte. Dentre esses acidentes que acabaram acontecendo em Marte, aquele astronauta soviético com quem a Kelly se envolveu, ele acaba morrendo. Mas a Kelly, ela está grávida dele. Imagina, ela está grávida em Marte. É quase inimaginável ela ter um parto lá. Para isso, eles decidem levar a Kelly de volta para a estação Fênix, que é a estação da empresa Helios, que está orbitando Marte, para tentar que ela possa ter a possibilidade de sobrevivência durante esse parto. Eles fazem um voo praticamente impossível, inimaginável,
de acontecer, tá? É totalmente ficção científica e eles lançam praticamente a Kelly para o espaço. E lá na base de Fênix, então, a Kelly é acolhida pelos tripulantes da empresa Helios e ela tem o seu primeiro bebê, um bebê marciano que nasce em órbita. Não dá nem para imaginar isso na vida real, mas é uma coisa que um dia, quem sabe, pode acontecer. E pasmem só, a série contempla um grupo de pessoas negacionistas. Pois é, lembra do Jimmy, o outro filho do Gordo e da Tracy, que era contra as missões espaciais? Pois é, ele acaba sendo captado por um grupo de negacionistas que começam a implantar ideias contra a NASA, contra projetos e missões espaciais. E como ele tem acesso à base, por ele ser filho do Gordo e da Tracy, ele consegue entrar livremente na NASA, eles conseguem convencer o Jimmy a colocar uma bomba dentro da NASA. E o Jimmy, ele começa então a participar desse monte de reuniões com essas pessoas negacionistas. Eu achei essa uma sacada fantástica da série. Ela coloca então um ex-astronauta que era um dos fuzileiros que foi lá para a base lunar e que no dia daquele acidente em que o Gordo e a Tracy morreram, ele não estava na base lunar. Lembra que eu comentei com vocês que um grupo de fuzileiros tinha ficado na base lunar para proteger a base lunar e um outro grupo tinha ficado defendendo os pontos de escavação? Então, ele fazia parte desse grupo que estava no ponto de escavação. E agora ele não é mais funcionário, ele não é mais astronauta, mas ele faz parte desse grupo de negacionistas. E dentro desse grupo de negacionistas, ele começa a implantar na ideia, na cabeça do Jimmy, que o que aconteceu com a mãe e com o pai dele não é verdade e que provavelmente a NASA matou a mãe e o pai dele e que ele mesmo que estava lá no espaço não viu isso acontecer. Óbvio que ele não viu, ele não estava no local, né? Mas olha para você ver como é uma sacada interessante dessa série e como ela aparece aqui pra gente, principalmente mostrando que mesmo pessoas que estão envolvidas em projetos espaciais, mesmo pessoas que estão envolvidas podem entrar num processo de negacionismo contra uma coisa que elas próprias estão vivendo e ter uma visão distorcida e depois ainda usar essa autonomia, esse nome para poder falar em nome de uma instituição sem ter propriedade sobre aquilo. Isso é muito grave. Isso acontece, a gente vê isso até, por exemplo, médicos negando a ciência, a gente vê físicos negando os avanços da física. Isso acontece, infelizmente, e essas pessoas se usam da própria autoridade que elas têm para poder fazer isso. E isso é muito triste, e a série reporta isso na figura desse personagem que acaba convencendo o Jimmy, então, a implantar uma bomba no Johnson's Mission Center. Então, voltando então para a base de Marte, o que nós temos então são os soviéticos, o coreano e os americanos vivendo junto. O Danny, depois que ele passa por todas essas situações, ele acaba assumindo a culpa do que ele fez. Ele acaba sendo expulso da base de Marte e ele passa a viver num módulo à parte lá, sobrevivendo de assistência das pessoas que estão lá em Marte, mais isolado porque ele oferece risco para quem está sobrevivendo lá na base. E a Margot, que estava sendo espiã, que acaba sendo descoberta pela Leida. A Leida percebe que começa buscando aquelas pistas, né? Porque ela estava desconfiada de vazamento do projetos da NASA para os soviéticos. Ela acaba descobrindo, então, que quem fez tudo isso é a Margot. E ela pressiona a Margot para a Margot tomar uma atitude. E a Margot renuncia o seu cargo na NASA, passando, então, o centro de missão para as mãos da Leida. E a presidente Ellen passa por uma situação bem constrangedora, porque uma pessoa vaza que o marido dela é homossexual, a imprensa vaza essa informação, e aí, por conta disso, ela acaba também anunciando, se assumindo homossexual para todos os Estados Unidos, contando que os americanos vão ser sensíveis à situação dela e acolher ela do mesmo jeito. E isso acontece, felizmente, ela não perde o cargo e ela acaba sendo bem aceita pelos americanos. Então, teremos aí a nossa Ellen continuando no seu cargo de presidente, mas nem tudo são flores, e acontece então a tal da bomba que foi colocada lá no Johnson Space Center, explode, causando a morte de várias pessoas que estão lá na redondeza, e uma das pessoas que acaba morrendo é a própria Karen. Então a Karen, nossa queridinha, ex-mulher do Ed, que fez parte aí de todo esse processo ao longo dessas 3 temporadas, acaba morrendo, então, por uma bomba colocada pelos negacionistas nessa região desse centro de missão da NASA. Durante essa explosão, aparentemente, parece que tem mais uma pessoa que foi afetada, que é a Margot. Mas, nas cenas finais, nós vemos que a Margot, na verdade, ela não morreu. Depois que ela entrega o seu cargo da NASA, ela vai para a Rússia, porque ela acabou fazendo um acordo de troca
entre o Sergei e ela. Então o Sergei vem para os Estados Unidos e passa a viver livremente nos Estados Unidos, enquanto ela se torna uma troca política e vai viver lá na Rússia. E assim a gente termina essa terceira temporada com o Habitat Marte, um bebê nascendo em órbita de Marte, todos os conflitos acontecendo aqui na Terra por conta da missão espacial, inclusive com a explosão de uma bomba no centro de missão da NASA, a Ellen sendo presidente e assumindo a sua homossexualidade, e uma cena pós-crédito que nos dá muita vontade de começar logo essa quarta temporada, que tá aí batendo fresquinha na janela pra gente. E que esse canal vai acompanhar episódio a episódio, trazendo aqui para vocês os comentários. A cena pós-crédito mostra, então, a continuidade desse processo e o desenvolvimento desse Habitat Marte, e parece-me que muitas missões chegando com pessoas para começar a colonizar Marte. E, ao mesmo tempo, o aparecimento de um super mega asteroide que analisado, mostra que ele está riquíssimo em irídio. Passa a ser o queridinho de todas as nações. E aí, como essas nações diferentes vão querer explorar esse asteroide, acredito que esse seja o próximo passo da quarta temporada. E nós vamos estar aqui acompanhando essa quarta temporada de pertinho e trazendo os comentários para vocês. Eu já tô com a pipoca pronta para começar a assistir a próxima temporada, cada episódio trazendo aqui para vocês. E eu peço para você que deixe aqui embaixo o seu comentário pra gente. Não esquece de deixar o seu like, considere se inscrever para o canal para fazer parte dos nossos seguidores e também para apoiar a distribuição do nosso conteúdo. Estamos sempre aqui tentando trazer para vocês conteúdos de ciência, tecnologia e agora entretenimento também voltados para a área do espaço. E muito mais que raios, um grande abraço para vocês e tchau!